nós estamos num limiar, principalmente nesse ano que tem disputa pela Casa Branca, em que existe uma chance considerável deles dizerem que não dá mais para usar a inteligência artificial, o cidadão comum não pode mais ter, porque numa disputa dessa, eles vão criar deepfakes e isso vai embaralhar o mundo inteiro. A capacidade de discernir o real e a ficção não vai existir mais. Então começa a surgir uma série de teorias que dizem que é provável que daqui a um tempo o sistema vai falar, ó, desculpa ter liberado o ChatGPT para você, agora a gente vai criar uma lei que só as grandes instituições vão poder usar, porque bagunçou muito a percepção da realidade. Já estão usando deepfake para vender, né? Jogo de aposta, ilegal. Você trouxe um ponto importante. Não, deram um calote lá em Hong Kong lá de 120 milhões. Fizeram uma reunião no tipo Zoom, em que o presidente da empresa não era ele, era uma inteligência artificial simulando ele. E o cara falou, transfere aí. Os caras transferiram o dinheiro. E os caras conseguiram enganar, né? Você trouxe Desculpa te interromper aí, Não, imagina, que isso. Tanto inteligência artificial quanto criação de conteúdo em grandes plataformas trouxe a democratização. Exato. Mas com aquele trade-off de que a democratização envolve também um risco maior de você ter a qualidade da informação comprometida. Lógico. Por outro lado, você tinha um monopólio da informação na mão de poucos e muito grandes. Sim. Cara, como é que você vê esse... Para resolver isso. Como é que resolve isso aí, cara? Qual que é a tua visão como jornalista? Sabe o que eu vejo? Aquela história, não, deixa eu botar outro termo, aquela situação. Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Esse problema já aconteceu várias vezes na história. Já aconteceu na Grécia Antiga, já aconteceu em Roma, já aconteceu na Idade Média, aconteceu na Idade Moderna. E eles já arrumaram soluções para isso. A própria nação norte-americana, que eles chamam de a experiência norte-americana, ou só a americana, como eles falam, né? Já é uma tentativa de solucionar isso. Por quê? Na Inglaterra daquela época, você tinha uma alternância de reis de diferentes religiões. Você tinha um rei que rompeu com o catolicismo, criou o anglicanismo, que é o Henrique VIII. Depois entra um rei que é uma rainha que é católica. E aí o anglicano persegue o católico, e aí depois o católico persegue o anglicano, depois entra um presbiteriano que persegue o católico. Aí era sempre perseguição religiosa. Então os caras saíram, foram para o Novo Mundo, o que o Francis Bacon chama de Nova Atlântida, né? Foram para os Estados Unidos e eles combinaram, vamos combinar uma parada? Vamos liberar aqui para cada um falar o que quiser, a primeira emenda da Constituição, e a liberdade religiosa, porque começa tudo por aí. Se não tem liberdade religiosa, você já vira o BO que a gente ficou lá na Inglaterra. Que muda o rei, aí a gente tem que fugir, tem que sair correndo. Então, a nação americana, ela hoje não é mais, infelizmente, isso, que parece que a Constituição americana não virou modelo mais, mas a nação americana foi criada já como uma tentativa disso, dia 4 de julho de 1776, de falar, pessoal, deixa a galera seguir a religião que quiser e falar o que quiser, e dependendo do que o cara falar, a gente pune ele, né? Por uma injúria, calúnia, difamação, alguma coisa assim, ameaça e tal. Porque se você já cortar de cara, dá no que deu. Dá no problema que deu lá no Reino Unido, dá no problema que deu no Sacro Império Romano Germânico, dá no problema que deu na Idade Média, dá no problema que deu em Roma. E você fala, já deu esse problema, a gente já resolveu. Para que a gente precisa reinventar a roda? Então, acho que, não vou falar que os Estados Unidos é o país mais, né, a Madre Teresa de Calcutá é a coisa mais linda do mundo, mas é uma nação que surge já para tentar resolver esse problema que a gente está tentando resolver de novo em 2024. Então, acho que se a gente tentar seguir esse modelinho da primeira emenda americana e dessa liberdade de expressão americana, a gente tem um caminho legal de solução para isso. Não precisa reinventar, é só se inspirar e aplicar, eu acho. A Europa já tem desenvolvido algumas leis de LGPD e tal, para dar uma regulada nisso aí. Para não ficar tão bagunçado. Entra um aspecto geopolítico interessante, aí, um pouco mais militar do que geopolítico, por quê? A internet foi criada pelo exército americano. É uma arma de guerra, né? É uma ferramenta bélica. A internet foi criada em 1969 por um departamento chamado ARPA, que era o departamento do Pentágono lá de desenvolvimento de equipamentos avançados. Então a ARPA criou a ARPANET. É a rede da ARPA para quê? Para poder continuar funcionando a comunicação entre as instituições americanas e as universidades, caso, naquele contexto de Guerra Fria, tivesse uma terceira guerra mundial. Depois de 30 anos, eles liberam isso para a galera usar, entendeu? Como sempre tá? Como o meio militar, principalmente o norte-americano, tem um orçamento talvez infinito,
Por que infinito? Porque tem o orçamento oficial, que é o budget oficial, para a gente usar um estrangeirismo, né? O budget. O budget. O budget oficial. Mas tem o extraoficial dos projetos secretos também, que não passa pelo Congresso, não passa pela Comissão de Inteligência do Senado. Que é o Fed emitindo dólar, né? Exatamente. Então, você vê, por exemplo, aquela crise dos Irã-Contras, que os Estados Unidos tinham proibido vender arma para o Irã, mas eles estavam vendendo secretamente arma para o Irã, eles que tinham proibido, para poder financiar a guerra dos Contras na Nicarágua para derrubar o presidente da Nicarágua. Caramba. E envolvia também comércio de tudo que você pode imaginar ilícito aí, não vou nem entrar no mérito para não polemizar. Então, esse é o budget oculto. Então, esses caras têm orçamento, tem o oficial e tem o extraoficial. É o caixa 2, é o caixa 2. Só Deus sabe, maluco. Só Deus sabe o orçamento. Então, esses caras têm as melhores mentes, os melhores cientistas, as melhores tecnologias. E eles estão sempre 30 anos à frente. Isso está no livro chamado The Pentagon's Brain, né? O cérebro do Pentágono, de uma jornalista chamada Annie Jacobsen. Né? Ela foi finalista do Pulitzer, inclusive. E ela pesquisa a origem do Pentágono e ela diz que quando os Estados Unidos terminaram ali a Segunda Guerra Mundial, eles decidiram o seguinte: nós não vamos deixar ninguém rivalizar conosco. Uhum. E isso se fortalece depois da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, aí que eles falam, nunca mais a gente vai deixar alguém chegar perto do que a gente tem de potência tecnológica e bélica como a União Soviética chegou. Então a gente tem que estar sempre 30 anos à frente. A internet é um exemplo disso. Mas ainda assim é falho, não? Claro, eles não são totalmente infalíveis, tá? Mas eu tô falando do racional deles. Sim, o racional o racional é esse. Porque eu lembro por conta do conflito na Ucrânia, não agora, o anterior ali, esqueci o nome da área, da Crimeia. E eles quando eles foram posicionando, eles já têm base avançada ali perto, na Turquia e tudo mais. Aí começou a ter o conflito, eles já colocaram os porta-aviões, a esquadra toda foi ali pertinho. Para, estamos aqui. Exatamente. Aí dá uma intimidada, né? E parece que os russos tinham alguma tecnologia em alguns tanques de... neutralizar ali os caras. Eles desligaram os porta-aviões. Mandaram ondas magnéticas ali, desligaram. Os caras ficaram ali. Pulso eletromagnético. Exatamente. Tem as armas de pulso eletromagnético. Não foi de satélite, como tem ficção. Então, não, foi ali direto, ali terra, mar. E aí deu um choque. Ou seja, não é alguma coisa, não é realmente. Tem outros países desenvolvendo, mas é interessante isso. Mas vou te dar um exemplo só do que está acontecendo agora. Os Estados Unidos já tiveram 32 mil ogivas nucleares prontas para usar. Hoje eles têm só 3. A Rússia tem 7 mil. Caramba. A Rússia tem mais do que o dobro de ogivas nucleares dos Estados Unidos. A única conclusão que eu cheguei os Estados Unidos têm uma arma melhor já. Sim. Ele já... Secreta. Entendeu? Sim, se não Entendeu o detalhe?